Fala pessoal, vamos falar do conceito de liberalismo, né? Existem várias filosofias ideologias, né? Vamos chamar de filosofia, vai. Existem vários conceitos ideológicos políticos, tanto que nós temos sociologia, antropologia, filosofia que debatem, questionam todas essas estruturas ideológicas. Muitas delas, obviamente, nascem na filosofia, assim como a que nós vamos falar hoje, que é a filosofia liberal, o liberalismo. A filosofia liberal, né, o conceito de filosofia liberal, nasce no período iluminista. O iluminismo nasce na filosofia, obviamente, né? E mesmo tendo sido criado, né, o liberalismo ele surge a partir de uma ideologia política social, ele se desenvolve e cresce para os campos econômicos, né, e social político, né, no sentido separado da coisa. O social no convívio social e o político no sentido governamental da coisa, né? O filósofo que surge inicialmente com tudo isso é o Locke, no século XVII, onde ele, como um chamado, né, de pai, de criador, fundador do liberalismo, ele vem com aquela ideia básica. Tem aí o vídeo, se vocês quiserem ver, do Locke, onde ele apresenta essa ideia de liberdade natural, direito natural e direito civil, né? O direito natural, que é a liberdade, a igualdade, né? O direito à vida, né? O direito à vida, a liberdade e a propriedade privada. E a partir disso, a partir de vários outros problemas, surge então o contrato social que vai gerar, né, e vai garantir que você possa ter o que a natureza te dá. No conceito liberal do Locke, o governo ele é soberano, mas ele é soberano a partir do acordo entre os indivíduos. Então, a partir do momento em que o contrato social ele é estipulado por todos, a igualdade, a liberdade, a direito de vida, ele é mantido pelo governo, pelo sistema político governamental, né? O sistema liberal, ele é uma filosofia moral, né? É uma estrutura aonde você, baseado na ideia de liberdade, nós liberando, consentimos ao governo, nós damos ao governo, nós nos submetemos a um governo, somos governados. Por quê? Para garantir a igualdade entre todos. A partir do momento em que eu produzo a minha liberdade natural, eu posso interferir na vida alheia. Então, para que isso não seja um mal para todos, nós temos a lei, nós precisamos de um governo onde o liberal ele garante, né, ele determina um ponto de vista variado. A gente tem que lembrar sempre que o que é liberdade pode ser liberdade para muitas pessoas de formas diferentes. Então, a gente tem que entender e compreender de formas diferentes o que é liberdade, mas de uma forma ampla ela pode se perder, de uma forma reduzida ela tem que se manter, né? Se você assistiu aí o vídeo falando de ideologia política, que eu, né, tem um vídeo meu falando de ideologias políticas especificamente, do que elas são, você vai ver que dentro de cada tipo de filosofia política nós temos variáveis e igualdades, né? Elas só se misturam e elas se aproximam. Mas o que mantém uma filosofia liberal como uma filosofia liberal, né? Vamos voltar a tudo. Ó, o Locke é o filósofo que cria a ideologia básica do que é uma ideologia política liberalista a partir do direito natural e do direito civil, né? A minha liberdade ela não pode interferir na sua, a gente tem que se manter igual e quem nos mantém igual, sem a perda do direito natural, onde todo mundo se mantém no mesmo padrão, é o contrato social. Então a gente precisa das leis que nasce então a sociedade liberal,
que deve garantir a minha liberdade individual. Então, o ponto principal de uma ideologia política liberal é a liberdade individual, que está ligada aos direitos civis e aos direitos humanos, né? A minha liberdade, ela é limitada, mas ela é limitada por mim mesmo para poder viver bem dentro de uma sociedade civil, né? Então, eu tenho que entender isso. Uma forte parte da questão econômica liberal é o conceito de capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo, ele participa dentro do livre mercado. Eu tenho o direito de produzir o que eu bem entendo, vender do jeito que eu quero, como eu quero, pelo preço que eu quero. É o livre mercado. A democracia é um ponto muito importante para um Estado liberal, porque você tem essa capacidade de dialogar e debater para conseguir o que é melhor para todos. Eu decido o que é melhor para mim, mas eu também decido o que é melhor para todos de uma amplitude maior, né? A liberdade religiosa também está presente no liberalismo, onde você tem que aí que você se divide, né? Se você pensa num sistema conservador, aonde impõe uma estrutura específica para todos, o liberalismo ele fala não, né? Cada um pode pensar e crer no que bem entende. Do mesmo jeito que nós temos uma liberdade de imprensa, uma liberdade de divulgação, de pensamento, onde eu posso apontar e dizer o que eu penso, né? O liberalismo ele é muito importante no fim das tiranias, né? O liberalismo ele nasce exatamente para quebrar a Idade Média, onde ele tem influência muito forte nas revoluções americanas, na Revolução Francesa principalmente, e na Revolução Gloriosa. Se você não conhece, estude, é importante. Que dá início aos sistemas democráticos, né? Nós vivemos uma sociedade liberal hoje, e foi essa mudança, essa queda dos reinados, essas quedas de um sistema opressor conservador. E o liberalismo também, né, ele diferente um pouco das outras filosofias em alguns pontos, né, políticas, ele constrói todo um sistema econômico, social e político, né? Social por quê? Porque ele defende que o Estado ele não deve interferir na minha conduta, né? Eu tenho o direito de ser quem eu sou. Eu tenho o direito de fazer o que eu desejo. É claro que eu não posso fazer o que eu desejo acima do outro, mas eu posso fazer o que eu desejo dentro da minha casa, por exemplo. Eu tenho a liberdade de pensar ou não o que o Estado fala e diz, né? Eu tenho que concordar porque é o bem maior para todo mundo, mas eu também não tenho que aceitar que aquilo é o que eu penso. Econômico por quê? Né? Porque o Estado ele não interfere nas relações comerciais entre os cidadãos, desculpa. Eu posso ter um livre mercado, né? Por isso o capitalismo. Eu posso vender e comprar, eu posso produzir e te vender sem que o Estado domine ou controle aquela venda, aquela produção. É claro que tem imposto e tudo mais, mas eu resolvo fazer e vendo, faço. O Estado não decide o que eu faço, ele só cobra o valor lá X, né? E político por quê? Porque aí vem, né, o momento onde nós, livremente, escolhemos quem é o nosso representante. Né? No sistema liberal, que é onde nasce o sistema democrático, onde eu escolho quem governa, quem cuida de mim. Por isso que quando a pessoa fala, mas foi, né, eu não tenho nada a ver com aquilo. Sim, você tem. Você vive num sistema liberal, você vive num sistema onde você escolheu o cara que tá fazendo merda. Ah, mas o cara tá fazendo porque ele quer. Não, o cara tá fazendo porque você permitiu que ele fizesse. Né? É aí que entra o sistema político liberal. O sistema, no sentido social e econômico,
ele tá em te permitir fazer as coisas, em te deixar escolher ou não o que você quer fazer. E no sistema político ele está onde você decide quem controla você, né? Controla no sentido político de governo, de lei, né? Quem é o cara que te representa no governo? Ah, mas eu escolhi um cara que é a favor da pena de morte, eu não sou a favor da pena de morte. Então você errou, né? Você é um hipócrita de merda que decidiu um cara lá que não concorda com você, então vai lá tirar ele, né? E por fim, né? Só para lembrar, o sistema liberal ele vem da palavra livre, do latim livre, né, que significa livre, aonde defende principalmente a liberdade, né? Então a palavra liberal vem de liberar, né, de liberdade, de ser livre, aonde você tem que focar na liberdade individual, que também é uma liberdade coletiva. Por que o Locke é o criador de tudo isso? Porque ele defende que para eu ter a minha liberdade, eu tenho que submeter a minha liberdade ao governo, né? Porque se eu sou livre naturalmente, eu posso prejudicar os outros iguais a mim. Então eu preciso submeter a minha liberdade ao Estado soberano, que vai cuidar da minha liberdade, para a minha liberdade existir realmente, aonde a minha liberdade não prejudica a liberdade alheia e nem a alheia a minha. Então eu não atrapalho você, você não me atrapalha, e todos somos livres para fazer o que desejamos. Isso é um sistema liberal. E a partir disso nós decidimos aquele que representa a gente como governante, para ele colocar em prática aquilo que eu penso. É só isso. Um abraço, até o próximo.